Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então ao resumo do vídeo 2, onde a gente vai ver os conceitos e o uso de variáveis na linguagem Python. Além disso, a gente vai ver uma breve instalação do Python no ambiente Windows e como é que a gente faz para utilizar então o Visual Studio com o Python, tá bom? Então vamos lá. Bom, se a gente for relembrar, no resumo do vídeo passado, a gente viu os conceitos de Python de forma bem rasa, e aí depois a gente entrou então no primeiro comando, que foi o comando print. Então vamos só relembrar? A gente tem então o comando print. Para a gente escrever o comando print, basta colocar tudo em letra minúscula. Lembrando então que o Python ele é case sensitive, ou seja, se eu coloco o P maiúsculo e depois tudo minúsculo, ele vai dar erro. Por quê? Python, só conhece o print sendo tudo minúsculo, porque foi assim que foi criado, que foi declarado a sua sintaxe, tá bom? Depois disso, o que a gente tem? A gente tem uma abertura, então, de parênteses, e aí a gente tem o fechamento dos parênteses, tá bom? Dentro dos parênteses, a gente tem, então, a abertura de aspas duplas, então tá aqui, e o fechamento de aspas duplas. Bom, tudo que tiver entre abertura e fechamento de aspas duplas, para ele é um texto. Percebam que o texto ele coloca até na cor verde. Isso representa que é um texto. Se é um texto, o Python não vai processar. O que ele vai fazer só? Ele vai copiar e vai colar na tela. Só isso que ele vai fazer. Então, embaixo aqui a gente pode ver a mensagem escrita, tá bom? Quem tiver dúvida, volta lá no resumo do vídeo 1, que aí a gente consegue, então, detalhar isso um pouquinho melhor. E aí, pessoal, a gente entra especificamente no que a gente tem para ver hoje, que são o que é o conceito de variável. Então, o que é o conceito de variável? Se a gente chegar agora aqui e falar, ó, decore o número 720, vocês, nesse momento, de alguma forma, decoraram isso na memória de vocês, beleza? Só que acontece um processo biológico aí, e químico, que a gente não sabe, pelo menos eu não sei, o que acontece para ele ir lá e reservar isso na memória de curto prazo. Bom, o computador ele também tem uma memória e a gente vai precisar utilizar a memória dele. Porém, ele não vai fazer isso de forma automática como a gente faz com a nossa. Então, a gente vai ter que passar para ele uma sequência de passos e essa sequência de passos ele então consegue armazenar alguma coisa na memória, tá bom? Esse pequeno espaço da memória do computador que ele vai reservar para o nosso programa, a gente então vai chamar de variável, tudo bem? E toda variável, quando a gente armazena ela na memória, a gente vai sempre colocar um apelido para ela, para ficar mais fácil da gente identificar. Por exemplo, computador, guarda na sua memória a idade do aluno. Computador, guarda na memória o saldo bancário de um cliente, tudo bem? E aí, através dessa informação, depois a gente consegue recuperar esses dados. Então, o que a gente tem aqui, então? As variáveis, então, são espaços na memória para a gente armazenar um valor de um programa, tudo bem? Como ele é variável, o que acontece? Eu guardei um valor agora, ele pode ser alterado ao longo do meu programa, beleza? Por isso que é dito que é uma variável. Ela vai variar ao longo do tempo, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Idade de um aluno, saldo bancário, ano de fabricação de um carro, salário de um funcionário, e aí qualquer informação a gente consegue armazenar em uma variável, tá bom? Então, aqui só para a gente ver mais ou menos como é que funcionaria, né, de forma bem didática no computador. Então, imagina só que a memória do computador, então, ela está aqui, tá bom? Ela é composta de vários espacinhos. Cada espacinho desse aqui pode ser usado por um programa. Então, aqui pode estar usando o Word. Beleza? A gente pode estar um outro espacinho que vai estar utilizando o Zap, outro vai estar utilizando o Chrome e assim sucessivamente. A gente vai precisar, então, também de um espacinho desse. E aí, esse espacinho, então, quando a gente for utilizar, a gente vai precisar colocar um apelido. E aí, quando a gente coloca esse apelido, então, vai representar uma caixinha dessa. Quando a gente quiser, a gente pode colocar um valor dentro dessa caixinha.
uma observação. A memória do computador ela não tem histórico. O que isso significa? Ela só guarda um único valor. Então veja que aqui a gente tem idade 30, beleza? Então a variável idade está com o valor 30. Em qualquer lugar, se eu pedir computador, qual é o valor de idade? Ele vai me trazer 30. Se por acaso eu agora trocar esse 30 por 40, o que acontece? Ele não sabe mais do 30. Para ele não tem a memória como a nossa de, antes era 30, agora é 40. Ele só sabe o que está naquele momento. Então, se você perguntar, computador, o que você tem na memória agora? Aí ele vai falar 40. Se você perguntar, mas o que você tinha antes? Ele fala, não sei, eu tinha 40. Beleza? Então, isso é importante. Isso mais para frente a gente vai ver como é que a gente faz para resolver esses problemas, tá bom? Então, vamos lá. Então, já vimos aqui a ideia da memória. E aí, como é que a gente faz para, então, utilizar uma posição de memória no Python? O Python é uma linguagem que a gente chama fracamente tipada, tá bom? Eu sei que são muitos termos técnicos que a gente já está utilizando aqui, mas isso com o passar do tempo e com todos os resumos, isso vai entrando e vocês vão absorvendo esse conteúdo. Mas o que é uma linguagem fracamente tipada? Significa que ao declarar uma variável, a gente não precisa indicar qual é o tipo dela. Mas o que é tipo? Tipo é o seguinte, vamos só observar aqui, ó. Observem que a gente tem um valor inteiro, beleza? Porque ele não tem casas decimais, que é o 20. Nós temos agora aqui um valor com casas decimais, beleza? Nós temos aqui um texto e nós temos aqui uma variável do tipo true ou false, verdadeiro ou falso. Então perceba aqui que basicamente a gente tem o que a gente chama de 4 tipos de dados. Então um inteiro, um real, um texto e um lógico, ou booleano. No Python, quando a gente vai utilizar essas variáveis, a gente não precisa falar assim, ó, computador, separa uma área na memória e essa área vai ter que guardar o tipo inteiro. Ou essa área vai ter que guardar o tipo texto. Isso a gente não precisa fazer. O Python já faz para a gente de forma automática. Outras linguagens como C, como Java, você precisa, ao declarar, falar. Por exemplo, aqui, ó, variável inteira. A gente teria que falar, variável inteira é do tipo int. Beleza? E aí, se no passar do tempo você quiser mudar ele para real, não pode. Porque é uma linguagem que a gente chama fortemente tipada. Então, ela depende do tipo. Já o Python não. Você pode declarar e até mudar o tipo ao longo do percurso. Tá bom? Então, essa é uma informação muito importante. Então, aqui a gente tem, galera, a declaração de uma variável. Então, como é que a gente declara? A gente vai declarar uma variável colocando o nome de uma variável. Todo nome de variável, o ideal, galera, sempre também em letra minúsculas, sem acentuação, sem espaço. A variável sempre tem que começar com uma letra. Não pode começar com número ou com caracteres especiais. Depois, ao longo dela, né, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, variável inteira, hashtag. Ele aceitaria, beleza? Mas eu não posso começar hashtag variável inteira, beleza? Bom, além disso, a gente, depois disso, vai utilizar, então, um igual. Esse igual vai ser o sinal de atribuição que a gente chama. O que uma atribuição faz? A atribuição vai pegar o que tiver à direita do símbolo do igual e vai armazenar nessa variável. Então, nesse caso, quem que ele vai armazenar? Ele vai pegar o 20 e vai guardar nessa variável chamada variável inteira. Beleza? Isso é um símbolo de igual, então. Então, um símbolo de igual, atribuição, tá bom? Ah, mas se eu quiser comparar, a gente depois vai ver, tá bom? A gente vai usar 2 símbolos de iguais e aí ele consegue fazer uma comparação. Então, aqui, pessoal, a gente tem então a declaração de um valor 20 em uma variável, 56.3 em outra variável, um texto numa outra variável e o conceito lógico em outra variável, beleza? Então aqui são os tipos de dados que o Python conhece e que ele vai fazer essa transformação. Então ele vai trabalhar como int, float, str e bool. Então automaticamente ele faz então essa conversão de tipagem, tá bom? Ele vai dizer qual é o tipo daquele dado que você está entrando.
E aí, pessoal, a gente vai entrar então nos operadores matemáticos. Só que antes disso, vamos lá naquele site, só para a gente ver algumas declarações de variáveis e já voltamos. Pessoal, vamos só lembrar o nome do site. Então, para quem não lembra, o site é esse aqui, ó, www.online-python.com. Com ele, então, você consegue programar sem ter que instalar nada na sua máquina, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui, pessoal. Então, lembrando que a terminação do Python, né, vai ser sempre o .py, então ele já está configurado para isso, e agora a gente vai então programar. Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, idade igual a 30, por exemplo, e a gente mandar escrever na tela o print, então lembra o que o print faz? O print manda escrever na tela, beleza? Se eu não colocar entre aspas duplas, significa o quê? Que ele vai procurar como variável. Então, nesse caso, ó, se eu colocar isso aqui, ó, idade igual a 30, print idade, entre aspas duplas. O que vai acontecer? Nesse caso, quando a gente mandar rodar, ele vai mandar mostrar só o texto idade. Por quê? Tá como aspas duplas. Agora, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui também, ó, idade. Como são várias linguagens que você acaba programando, às vezes eu não lembro aqui qual a concatenação. Eu acho que aqui é mais, né? Mais idade. Vamos só relembrar. Não, deu erro. Não é idade, então é vírgula aqui, né? Mas é no Java, né? Dei aula de Java ontem, então você fica com Java na cabeça. Ó, então olha só o que ele fez. Reparem só no que a gente tem aqui no nosso código. A gente tem idade igual a 30, e aí no print a gente colocou um texto, e depois a gente separou por vírgula, colocamos o nome de uma variável. O que ele vai fazer quando chegar nessa linha? Ele vai mostrar idade lá na tela, e depois ele vai falar, computador, vai lá na sua memória, veja uma variável chamada idade e me mostra o valor. Como a gente declarou ela aqui como 30, o que ele vai fazer é pegar o 30. Então, se a gente for olhar aqui embaixo, olha lá, exatamente o que tem aqui, ó, idade 30. Beleza? Então, isso daqui é uso de variáveis. Mas se a gente quiser também, pessoal, o Python tem um comando, né, ou tem uma palavra reservada, que a gente chama de type. E o type vai indicar qual é o tipo daquele dado. Então, veja, a gente declarou idade 30 e agora eu estou dando um type na frente do idade. Vamos mandar rodar? E aí a gente vê o que vai aparecer. Ó. Veja aqui o que ele mostrou aqui. Ó. Ele mostrou que é do tipo int. Então, veja que ele identificou. Agora, ó, eu vou colocar o 30 entre aspas duplas. Então, o que ele vai ter que mostrar lá para a gente? Que é um texto. O texto para ele vai ser o str. Olha lá, ele mostrou o str. Beleza? Então, é só para vocês verem que internamente ele faz esse registro. Tá bom? Só que a gente não precisa fazer isso. Ele já cuida desse problema para a gente. Tá bom? O último item que a gente vai ver, pessoal, aí a gente já fecha esse aqui, é o seguinte. Lembra que a gente falou do print? Se eu colocar o P maiúsculo aqui, ó, olha só o que acontece. Veja que antes ele estava na cor azul. Quando eu coloquei o P maiúsculo, ele tirou esse P de azul. Então, ó, vou mandar rodar. Veja que ele mostrou um erro, tá vendo? Ele diz, ó, o print não está definido, ou seja, ele não conhece. Então, pessoal, atentem-se a isso, que os comandos ou as palavras reservadas sempre vão estar com uma cor diferenciada. Por quê? A gente está utilizando uma IDE, e a IDE já tem essa facilidade para o programador. Bom, o que a gente tinha para falar isso até o momento era isso. Até o vídeo 3. Um abraço.